eu quero nessa manhã seguir aí, né, a nossa série de ministrações, né, que nós começamos no mês de julho falando sobre o poder do Espírito Santo, e nesse mês agora, especificamente de agosto, o Senhor colocou no meu coração para mim estar falando sobre o fruto do Espírito, né? São 9 frutos do Espírito e eu quero seguir aí. Nós falamos do fruto do amor. Quem foi abençoado no domingo passado? O que é isso, irmãos? Quem está cheio do Espírito manifesta amor. E da mesma forma eu quero seguir no fruto seguinte, que é o fruto da alegria. Diga glória a Deus. É poderoso, a alegria, irmãos, que o Espírito põe em nosso coração, ela está acima de todas as circunstâncias. Então preste atenção, é difícil encontrar, na realidade você não vai encontrar um crente cheio do Espírito triste, abatido. Pelo contrário, olha para mim, você vai encontrar um crente cheio do Espírito transbordando de alegria. E para te chocar, e você vai ficar chocado com o que eu vou dizer, você vai olhar para a vida dele, às vezes as circunstâncias que ele está vivendo. É difícil, são circunstâncias contrárias, mas ele está tão abençoado, tão cheio do Espírito, que ele está alegre, está sorrindo. E às vezes dá um nó na nossa cabeça, você olha para a pessoa assim, mas você está sorrindo, você está feliz, não pode ser passando por isso que você está passando, você está feliz, a pessoa distorce. Parece coisa de louco, parece coisa de doido, mas é uma verdade. Irmãos, essa é a alegria do Senhor. Diga comigo, a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos abrir em Neemias, capítulo 8, versículo 10. Neemias, capítulo 8. Eu gostaria de ler com os irmãos o versículo 10. Esse texto é profético. Amém? Vamos ler juntos? Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Como que a sua alegria transbordante pode estar transbordante diante de circunstâncias difíceis? Como que isso pode acontecer? É possível. Como, pastor? Por causa do Senhor. O Senhor é a sua fonte. Diga, a minha fonte de alegria é o Senhor. Então, quanto mais cheio do Espírito, mais alegre. Se você anda prostrado, abatido, encurvado, está faltando ser cheio do Espírito. Está faltando a fonte da alegria transbordar, que é Jesus. Então, a alegria do Senhor é a sua força. Entenda isso. Nós estamos passando por um verdadeiro desafio, irmãos, que é essa pandemia. E sabe o que eu percebo? Por exemplo, sábado agora nós tivemos mais um almoço beneficente. E irmãos, viveram exatamente isso aqui, olha. Exatamente o que está escrito, ó. Ele diz assim, ó. Aqui, ó. Tomai bebidas doces e enviai porções. Olha só, enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Foi o que nós fizemos ontem, enviamos porções. Claro, eu entendo que nem todos participaram, mas a maioria participou, a maioria tem entendido, enviando porções, alimentos, almoço beneficente, abençoando outros para a glória de Deus. Eu não vou pensar só em mim, eu não vou ser egoísta. O Jonatas deu aqui provérbios: ao pobre, aquele que retém fica mais pobre, mas o generoso ele dá, ele abençoa, sabe, ele compartilha, ele reparte.
Sabe, irmãos, isso não é só para criança, não. Para você falar para o seu filho, meu filho tem que repartir, meu filho tem que partilhar. É para você também, meu irmão. O crente cheio do Espírito, o crente que tem a fonte que é Jesus, ele é alegre, ele é feliz. O seu sorriso está estampado nos seus lábios. Alguém pode dizer glória a Deus? Glória a Deus por isso. Então, o fruto do Espírito, irmãos, na realidade não depende das circunstâncias que a gente passa. Nós podemos ter alegria mesmo em situações difíceis. Talvez você está passando um desemprego agora. Talvez o seu casamento está em crise, aquela crise que dá medo, vai separar, vai separar, vai separar. Talvez você está em uma crise financeira de dívidas, né? Você não vê saída, você não vê perspectiva. Olha, a palavra de Deus usada no Novo Testamento para alegria, ela é repetida várias vezes em todo o Velho Testamento, e ela indica que a alegria ela tem uma origem espiritual. Diga origem espiritual. Vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6, acompanha comigo a leitura, olha só que interessante. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, muita o quê? Tribulação é luta, é guerra. Entenda, meu irmão, você não vai ser livre da luta, mas saiba que o Senhor vai estar com você. Ele está com você. E tem mais, tem alegria sim. Quem está cheio do Espírito pode se alegrar, colocar o sorriso nos lábios. E isso não é hipocrisia. Isso é Deus como fonte na sua vida. Glória a Deus. E aí ele fala agora, ó, com alegria do Espírito Santo. Você pode estar atribulado, meu irmão, cheio de luta, mas você pode estar cheio da alegria do Senhor. Essa alegria é indizível, que não tem explicação, transcende palavras. Ah, meus irmãos, isso é algo poderoso. Eu vim hoje dizer para você que um dos frutos do Espírito é a alegria. Você deve se alegrar. Olha só, hoje é o primeiro dia da semana. Nós decidimos consagrar esse dia ao Senhor. Irmãos, é um dia para você se alegrar. Hoje é dia dos pais. Você deve se alegrar, pai. Eu sei que a maioria dos pais são alegres. E eu louvo a Deus pela vida de cada homem de Deus que é coluna nessa obra, nessa igreja. Mas essa é uma característica dos pais. Os pais são alegres, os pais, né, brincam com os filhos, estão ali sempre sorrindo. Às vezes a luta está ferrenha lá fora, o trabalho está árduo, sabe? Mas quando ele entra em casa, ele recobre o ânimo. Esses dias eu vi um vídeo muito legal. Irmãos, eu vi um professor, né, ele caminhando em direção à aula, ele vinha assim meio cansado, sabe? Ele ainda vinha assim se balançando, né, cansado. E aí de repente ele para na porta da sala. Aí ele, sabe, recobre o ânimo dele, ele abre o sorriso, a câmera registra tudo. Ele abre o sorriso e aí ele entra na sala de aula e vai conversar com os alunos dele, vai dar a aula dele. Sabe, esse vídeo são os pais, sabe, homens de fé, homens alegres, homens felizes. Sabe, como eu falei, alguns já são alegres, outros, né, posicionam para viver em alegria, não ser carrancudo, chato. Mas, meu irmão, eu vim dizer hoje aqui para você que a alegria do Senhor é a sua força. Pai, se alegrem no Senhor, o Senhor é fonte para você. Diga aleluia. Naquele texto que eu li de Neemias 8:10, ele diz no final, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Para indicar o quê? E para indicar que Deus é a fonte da alegria. Irmãos, eu sei que ganhar dinheiro dá alegria, né? Mas nem todo mundo ganha dinheiro toda hora, sempre.
Casar dá alegria, comprar alguma coisa que você gosta dá alegria. Mas você já percebeu que tudo isso é passageiro? Existe uma alegria que é constante sempre, e não importa a circunstância, é a alegria do Senhor. Sabe, irmãos, pouco antes de ser preso, o Senhor Jesus, ele se reuniu com seus discípulos para a ceia. E em João, capítulo 15, versículo 11, olha o que Jesus disse para eles. Impressionante. João, capítulo 15, versículo 11. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja o quê? Completo. Sabe o que é gozo? É alegria. É a mesma palavra aqui no original, alegria. O Senhor deseja que a sua alegria seja completa. Somente em Jesus a nossa alegria pode ser completa, meus irmãos. Às vezes você acha que a sua alegria está em ter um bom casamento. Casamento passam por problemas. Às vezes você acha, não, se eu tiver muito dinheiro eu vou ter alegria. Às vezes você tem muito dinheiro, mas você só tem tristeza. É traição, é gente querendo, sabe, te sugar, te roubar. Eu já convivi com pessoas ricas, pessoas riquíssimas, que perguntavam até para mim, tu não está interessado só no que eu tenho, não? Eu ficava olhando assim, pessoas que vivem acusadas, amedrontadas. A alegria do Senhor, meus irmãos, é a nossa fonte inesgotável. Sabe por quê? Porque ela está em Jesus. Os primeiros cristãos, eles conseguiram conquistar o mundo. Por quê? Porque eles eram um povo alegre. Sabe, nós somos um povo alegre. A célula tem que ser alegre. Os cultos nossos têm que ser alegre. A sua família no convívio já acorda de manhã, bom dia! Né? Vai almoçar junto, todo mundo alegre. Põe um louvor. Ora é a mulher que põe um louvor, ora é o marido. Lá em casa, quando eu e minha esposa, a gente não põe um louvor, meu filho pede, pai, põe uma música aí para nós ouvirmos. Ele já pegou o ambiente. Irmãos, nós devemos nos alegrar. E o mundo aí fora, ele não tem essa alegria. Por quê? Porque ele vive baseado nas circunstâncias. Se as circunstâncias são favoráveis, eles estão felizes. Mas se não são favoráveis, eles ficam tristes. Eles se abatem profundamente. No mundo não tem alegria porque eles estão cheios de sombra, cheios de desilusão, de medo e por aí afora. A nossa alegria está no Senhor, meu irmão. Talvez circunstancialmente você não tem em que se alegrar. Sabe, volte-se para o Senhor, se alegre nele. Ah, pastor, mas eu estou tão sozinho, fui abandonado. Meu irmão, não olhe para as suas circunstâncias. Não olhe para o Senhor. Ele é uma fonte inesgotável de alegria. Diga, glória a Deus. Olha, a liberdade, ela está desaparecendo da face da terra. Isso é um fato. E se você observar, irmãos, além da liberdade, também as alegrias que as pessoas põem nos prazeres superficiais, que também estão desaparecendo. Essa pandemia veio mostrar isso, né? Companhias aéreas faliram, hotéis fecharam, o lazer por um longo período parou, ainda está parado. Irmãos, em muitas cidades as coisas ainda não voltaram ao normal. Eu conheço gente que tinha 20 anos, 30 anos de empresa de entretenimento, fechou. Aluguel de som, de luz, fechou, quebrou. Isso é muito sério. Se você perceber, eles querem controlar a gente agora por esse aparelhinho aí, pelo smartphone. Não sei se está acontecendo com vocês. Agora, quando você instala um app, pergunta, né? Você permite ser rastreado? Eu não quero que me rastreie, não. Para que querem ficar me rastreando? Alguém já percebeu que quando você clica num produto, em qualquer rede social, ou qualquer busca que você faça, esse produto fica aparecendo toda hora para você? Em diversas empresas, é porque você está sendo rastreado, meu irmão.
Ele já conhece o teu perfil, já sabe que você está interessado e eles ficam te mostrando os produtos para você comprar. Pois é. Então o que é que você percebe? Você percebe que nós perdemos o controle das coisas. Sabe, que as coisas querem nos controlar. Olha, Jesus está voltando para nos buscar, meus irmãos. É tempo de nós nos posicionarmos. Esse mundo, ele só vai de mal a pior. Jesus está voltando. Essa pandemia aí já tem várias cepas, eles estão falando que vão vir outras doenças. Você percebe os governos autoritários querendo controlar você em todo o tempo. Olha o que aconteceu na Venezuela, olha o que está acontecendo aqui na Argentina, meus irmãos. Nós precisamos orar pela nossa nação, nós precisamos orar pelo Brasil, nós precisamos também, sabe do quê? Nos preparar para a vinda do Senhor. Quem concorda comigo que os sinais anunciam a vinda dele? Irmãos, isso é tão sério que eu decidi trazer o pastor Rigonato, pastor lá da Videira de Goiânia, para ministrar para nós sobre o reino e a volta de Jesus. Pastor, ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre a linha do tempo. Diga, a linha do tempo em Apocalipse. Alguém como eu fica curioso? Alguém como eu não quer ser pego desapercebido? Eu não quero ser ignorante nesse assunto, né? Eu sou formado, irmão, já fiz seminário, já estudei muito, já fiz os cursos de Apocalipse com o pastor Aloísio, com o próprio pastor Rigonato. Para quem não sabe, o pastor Rigonato foi meu segundo pastor na Videira. Eu andei com ele quando eu era obreiro e foi ele que disse para o pastor Aloísio e para o conselho apostólico: pode ordenar o John Rich, é homem de Deus, é discípulo. E aí o óleo desceu sobre a minha cabeça. Então ele vai estar aqui, ele vai vir ministrar para nós na última semana desse mês de agosto. E aí o que é que nós vamos fazer? Nessa última semana as células não vão se reunir, irmãos, nas casas, vão se reunir aqui no prédio. E não vai ser nem quarta nem quinta, vai ser, na realidade não vai ser quarta nas casas, vai ser quinta e sexta aqui no prédio, amém? Então o que você deve fazer? Você deve se preparar, se organizar, é só no final do mês. Quem não tem carro, pede uma carona de quem tem. Quem tem carro, está apertado, pede ajuda para os irmãos colaborar no combustível. Quem não tem carro, não tem carona, dá um jeito, arruma um Uber, conversa com o vizinho, com o pai, com a mãe. Você não tem que dar o jeito, às vezes, para se deslocar? Então você tem aí até o final do mês para você se organizar para estar aqui, irmãos. Para você ter uma ideia, já foi liberado na capital a reunião para até 700 pessoas, já foi liberado. Pastor, nós vamos relaxar então? Não, nós vamos manter o álcool em gel, vamos manter o uso das máscaras, mas nós vamos nos reunir, nós precisamos ouvir sobre o Apocalipse. Gere expectativa no seu coração. Já vai seguindo o pastor Rigonato nas redes sociais. Ele até pediu para mim falar para vocês. Vocês já podem fazendo perguntas para ele lá pelo Instagram dele. E também, irmãos, eu quero desafiar você a convidar as pessoas que estão precisando ouvir a palavra. Vai ser poderoso. Sabe, esse mundo aqui, irmãos, está perdido. Jesus está voltando e nós precisamos nos preparar para a sua vinda. É tempo de nós nos prepararmos para a vinda do Senhor. Alguém pode dizer amém? Amém. Glória a Deus por isso. Vai ser poderoso, eu estou com muita expectativa. Irmãos, e vai ser presencial. Não vai ser online, vai ser completamente presencial. Então, voltando aqui sobre alegria, a palavra de Deus, ela ensina que a nossa alegria, ela é completamente espiritual e não depende das circunstâncias, não depende das coisas desse mundo não acontecerem. Pelo contrário, irmãos, ela está completamente na fonte, ligada na fonte que é Jesus. Pastor, e como que é isso? Me explica mais, explico para você. Então preste atenção, Deus dirige a sua alegria. Deus direciona você através do Espírito Santo. Para quê? Para que na sua vida
mesmo diante, sabe, de motivos para se entristecer, mesmo diante de problemas e desafios, irmãos, o Espírito Santo fluindo em você, você vai transbordar em alegria. As circunstâncias não vão te parar, as circunstâncias não vão te impedir. Sabe, você vê muitas pessoas motivadas com ideologia. Por exemplo, na Declaração de Independência dos Estados Unidos, fala o seguinte, diz assim, perseguir a felicidade. Um dos lemas dos americanos é perseguir a felicidade. Mas a Bíblia, em nenhum lugar dela, irmãos, diz que devemos fazer isso. Não somos nós que corremos atrás da bênção. É a bênção que corre atrás de nós. Diga amém. O abençoado é assim. Sabe, quem tem o favor de Deus é assim. Eu estava fazendo pesquisa para comprar as passagens aéreas para São Paulo, para capacitação. Tudo caro, muito caro. Eu pagava 300, 400 reais. Estava 800 reais, 900 reais. E aí eu fui por Congonhas, fui por Guarulhos. Guarulhos é mais longe. E aí eu entrei no aeroporto, fiz o check-in, entrei, fiquei lá sentado, orando, né? Como é que eu ia fazer de Guarulhos para capital, né? Aí tinha um ônibus lá que saía do aeroporto, levava para o metrô da Lapa, e do metrô da Lapa eu ia pegar o metrô para Ana Rosa, que é a parada lá do bairro para onde eu ia. E aí eu orando, sentado lá, de repente, chama no microfone do aeroporto. Atenção, os passageiros do voo para Guarulhos, nós estamos com 5 vagas no voo para Congonhas. Quem quiser trocar, vem aqui no balcão, nós vamos trocar na hora para você. Opa, chamou meu nome. Irmãos, impressionante, 5. Porque diz que o voo para Guarulhos estava muito cheio, eles queriam dar uma aliviada, né? E jogou 5 só 5. E eu já levantei, eu fui o primeiro, é óbvio, estava esperando o Senhor me chamar, né? Sabe o nome disso? Favor. Dá uma salva de palmas para Jesus. É a bênção que corre atrás de você. Alguém pode dizer amém? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes também, você está esperando o milagre daquilo que você está precisando de um processo. Alô? Às vezes você está, Deus, faz, Senhor. Mas só que não é milagre. É preciso que seja um processo na sua vida. Como é que você vai discernir o tempo? Estando cheio do Espírito. Se você não estiver cheio do Espírito e na alegria do Senhor, aquilo que era para ser um processo, você ora pelo milagre, ele não acontece, você não está aberto para o processo. E aí você fecha o coração, aí você fica chateado com o Senhor. Preste atenção, meus irmãos, é você quem escolhe. Escolhe o quê? Eu tenho percebido ao longo da minha caminhada que você é lembrado de 2 formas. Guarda isso no teu coração. Você é lembrado de 2 formas. Por alguém que cria problemas ou por alguém que resolve problemas. Como você quer ser lembrado? Poxa, o fulano só cria problema. Só gera problema para o pai, para a mãe, para o líder, para o pastor dele. Misericórdia. Ou você quer ser lembrado pela pessoa que resolve problemas. Poxa, olha o fulano, está sempre bem disposto, resolvendo o problema dele, o problema dos outros. Como você quer ser lembrado? Na vida nós somos lembrados assim, meus irmãos. Para vocês que são jovens e estão começando aí a encarar os problemas, você gera os problemas ou você resolve os problemas? Não importa o tamanho deles. Como você quer ser lembrado? É você quem escolhe. A alegria do Senhor também é diferente, irmão, dos prazeres. Sim, é completamente diferente. Os prazeres são momentâneos. Quantos irmãos nossos na fé convertidos nós temos, mas que estão viciados na pornografia?
tão viciado no álcool, tão viciado nas drogas. Sabe, são bons pais, né? São boas mães, mas estão viciados em algum tipo de vício e não conseguem se libertar. Irmãos, a alegria, ela é a única coisa que permanece firme na nossa vida quando nós estamos cheios do Espírito. E quando você está cheio do Espírito, a alegria transborda, você não precisa de qualquer outra coisa paliativa. Tem gente que usa o álcool, né, bebe como algo paliativo para dar uma aliviada nos problemas na cabeça. Não alivia nada. Sabe o que alivia, meus irmãos? Buscar a Deus. Outros é num remédio, né? Não vou tomar esse remedinho aqui que eu apago à noite. No outro dia está com a cabeça desse tamanho. Está ruim fisicamente, os remédios começam a dar problema de estômago, porque remédio é assim, né? Às vezes resolve um problema, cria outro. Sendo que você tem o médico dos médicos na sua vida. Você pode, no Senhor, sabe, buscar a fonte da alegria. Oh, meus irmãos, sabe, eu sei que tem circunstâncias que são muito difíceis, que você tinha todo o motivo e a razão para se trancar no seu quarto, apagar a luz, ficar debaixo do lençol. Mas se você tiver revelação que ser cheio do Espírito é ter o Senhor como fonte da sua alegria, a alegria do Senhor é a sua força. Abre a janela, meu irmão, toma um banho, vai comer, vai trabalhar, vai à luta, você vai ver, o Senhor é contigo, Ele te dá força para você caminhar. Sabe, a alegria, irmãos, eu jogo bola todo domingo com os irmãos da nossa igreja aqui, tem sido bênção. Eu estou com um medalhão no meu joelho assim, ó. Estou me sentindo uma criança, um adolescente, né? Por isso que vocês estão vendo que eu estou quietinho, eu não estou andando muito, que está colando na minha calça. Então já imaginou, né? É um medalhão assim, só o Senhor é Deus. É muito bom jogar bola, fazer gol, mas eu percebo alguns que tem domingo, futebol é assim, né? O esporte é assim, as Olimpíadas acabam hoje, né? Que surpresa foi ontem para o Brasil, não foi, gente? Que é isso? Tantas medalhas de ouro. Irmãos, eu vejo no futebol alguns que tem domingo que tá ruim, não ganha, cai o semblante, eles se abatem, ficam tristes, aí não quer mais jogar direito, não toca a bola direito. Aí também a equipe já não quer mais tocar a bola para ele, que ele tá cabisbaixo, né? Mas já viu aquele que tá animado, vai, toca para mim, vai, passa, ele movimenta o jogo, ele sobe, ele desce, sabe, ele tá ali. Não sei se vocês viram o boxe, esse sábado, alguém acompanhou? Irmãos, o nosso pugilista baiano, ele estava perdendo. Ele já tinha perdido o primeiro round, ele já tinha perdido o segundo round, e o cara era bruto, tá? Eu acho que era um croata, ucraniano. Eu já convivi lá na Europa com ucranianos, eles são bicho bruto, grande, forte, trabalhador, e o cara batendo. Mas o baiano, né, com o gingado dele, acreditando como um bom brasileiro, alegre, o cara sentou. Ele fez, nem um cara acreditou, o cara se levantou e falou, não, juiz, brigou com o juiz. Nocaute técnico, perdeu, dançou, medalha de ouro. Oh, meus irmãos, a alegria do Senhor é a sua força. Sabe, acredite de todo o seu coração, Deus vai mudar a minha sorte. Quem gosta de futebol aqui? Vocês já viram o jogo mudar aos 45 do segundo tempo? Quem já viu aqui? Eu já vi. Meu Deus, o nosso Deus é especialista nisso. Por que eu faço questão de falar desse negócio da compra desse prédio para a igreja? Para gerar fé em você. Tem dinheiro não, irmão, mas chegou o momento, é a unção. Eu estava lá na capacitação, no segundo dia, 3 pastores chegaram em mim. Pastor, tem uma palavra de Deus para a sua vida. Pode falar, irmão. Pastor, foi liberada uma unção do Senhor. O Senhor é um desbravador. O Senhor já liberou, já está sobre você. Toma posse, pastor. Toma posse do território, toma posse da região. O Senhor já te deu a vitória. Eu sinto liberar de Deus. Os 3 vieram e falaram a mesma coisa. Meu pai,
Impressionante. Eu não sei como que Deus vai fazer. A pastora Luiz estava testemunhando para nós que nossa videira de Goiânia já tem 10 prédios. Quantos eu falei? O que é um para Jesus em Vitória? Não é verdade, irmãos? Aí ele estava testemunhando que como ele compra, né, os prédios lá. E aí ele falando que ele chega para o proprietário, pergunta quanto que ele quer. E aí ele fala, tá bom, eu vou pagar o que você quer, mas você me permite pagar como eu posso? Aí a pessoa não sabe dizer não. Tá bom, 50 suaves prestações, 100 suaves prestações. Irmãos, nenhuma vez ele recebeu um não. E eu estou indo na onda do pastor, do meu pastor, né? Na mesma unção, já falei com ele, conversei com ele, pastor, não tem dinheiro não. Aí eu conversei com ele, John, a gente faz essa proposta assim para ele. Eu estou todo empolgado, irmão. Me deu vontade de ligar de lá, de São Paulo para o proprietário, eu tive que me conter, calma. Vou reunir com os supervisores, vou conversar com os líderes. É porque eu sozinho não posso, os irmãos têm que estar comigo. A igreja está com o pastor? Pois é, amém. É da boca, né? Mas eu quero ver quando for para enfiar a mão no bolso. Amém, aleluia, glória a Deus. Opa, pastor, aleluia. Quero ver quando for para enfiar a mão no bolso. Mas Deus vai dar, amém, irmãos? Quem que Deus vai usar? Você. Vai usar a igreja, nós vamos nos reunir e Deus vai mover e o Senhor vai operar de uma forma impressionante. Eu estou caminhando para concluir a minha palavra, mas eu quero dizer para você que além de nós recebermos a fonte da alegria, que é a pessoa de Cristo, nós temos a certeza de que ela está sempre à disposição de qualquer cristão. Sim, à disposição de qualquer um, não importa as circunstâncias. Tem uns que já conseguem fluir nessa unção de alegria. Eles já conseguem, sabe, mas tem outros que não. Tem outros que acham que é por fulano mesmo, o fulano é mais espiritual, o fulano sabe que é abençoado. Não, é para você, meu irmão. É para qualquer um. Isso não é só essa história de prédio, não é só para a videira de Goiânia, não, é para a videira de Vitória também, amém? Talvez você está aí e já perdeu a esperança da casa própria. Eu quero dizer para você, não perca a esperança, não, tenha fé. Alimente a sua fé, meu irmão. Não sei se vocês estão sabendo, mas o governo, Casa Verde e Amarela, irmãos, assim, com uma oportunidade sem igual para você adquirir sua casa própria. Ah, pastor, eu não sei, eu acho que eu não consigo, meu irmão. Para de pensar se consegue ou não, vai lá na Caixa Econômica. Vai lá ouvir, saber o que eles têm para te oferecer. Se dentro do que você ganha, você pode estar envolvido. Olha para mim, tem apartamento que você dá entrada com R$100 agora. R$100, irmãos. Tá, tudo bem, tá na planta. Eu fiquei na casa de um empresário, lá em São Paulo, um amigo meu, e eu conversando com ele, ele estava falando para mim, pastor, vale a pena comprar. Por quê? Porque fica pronto, você dá entrada de R$100, paga parcela de 300, 500, com 3 anos o apartamento é entregue para você, e aí que começa o financiamento. Ele falando para mim, sobe de 20% a 30% a valorização do apartamento. E aí no final de 10, 15 anos você pagando, passa rápido, irmãos. Você pode ir amortizando as prestações. Daqui a pouco você está com capital ali para comprar um apartamento que você quer. Mais amplo, uma casa maior. Quem está me entendendo? Sabe, não olhe as circunstâncias. Tire seus olhos das circunstâncias. Tire os seus olhos do medo. Eu ainda vejo Vitória, a grande Vitória, as pessoas com medo. Olha, eu fui para São Paulo, eu fui lá no Brás. Irmãos, não parece que não tem mais pandemia, não. Eu andei de metrô lá na Sé. Irmãos, parece que não tem mais pandemia, não. Todo mundo de máscara, o alquinho e tal. Mas preste atenção, o povo na rua trabalhando. Sabe,
lança fora o medo, troca o seu medo pela alegria do Senhor, posicione-se. Tem uma cidade no sul da Índia, onde M. Carmichael vivia, e essa mulher, por 50 anos, missionária, mulher de Deus, ela cuidava de centenas de meninas, mulheres, que foram destinadas ao serviço do templo pagão, onde rola prostituição, né? A Bíblia chama de prostitutas cultuais. No templo ali elas se prostituem, são usadas, abusadas, depois abandonadas. E essa missionária foi para lá para cuidar dessas mulheres. Isso é real, isso é verdadeiro, isso acontece até o dia de hoje. Mas só que durante todo esse tratamento ela ficou doente, essa missionária. Sabe quantos anos ela ficou doente? 20 anos. Quantos anos eu falei? E a doença dela aprendia num quarto. Ela não podia sair do quarto. Era uma enfermidade que deixou sem mobilidade, sem poder andar, fazer as coisas. 20 anos presa. Ela, o corpo dela físico estava preso, mas o espírito dela não, estava cheia do Espírito, mulher de Deus. Sabe o que ela fazia? Ela escrevia livros, escreveu vários livros que abençoou milhares e milhares de pessoas. Impressionante, presa naquele quarto. Mas sabe o que acontecia com todos aqueles que iam visitar ela naquele quarto? Por 20 anos, saíam daquele quarto cheios do Espírito, louvando a Deus quando saíam daquela visita. Impressionante, impressionante. Num dos livros que ela escreveu nesse período se chama Ouro ao Luar. Olha só que impressionante. Eu gosto sempre de falar, vou entregar um ouro aqui para os irmãos. Ela recebeu muitos ouros naquele quarto e ela escreveu. E o nome do livro, um dos livros dela é Ouro ao Luar. Ela disse o seguinte: se nosso objetivo é querer o que Deus quer, aceitar as coisas é a escolha feliz da mente e do coração, das coisas que Ele traz, porque para o presente elas são a sua boa, perfeita e agradável vontade. Diga glória a Deus. Era uma mulher resolvida. Irmãos, a Bíblia diz que é Deus que opera em nós, tanto querer como realizar. Às vezes é você que tem vontade, sabe, de fazer as coisas, você acha que é você. Não, é Deus que colocou no seu coração. Eu tenho clareza, Deus colocou no meu coração para a gente comprar esse prédio. Ainda não sei como, mas agora é de Deus. Tem 2 anos que o meu pastor está falando, compra, vai lá. Ele falava, eu ficava até assim, oh meu Deus, me ajuda, meu pai. Jesus, tem misericórdia de mim. Mas agora já é. Irmão, nós vamos nos posicionar em fé, nós vamos buscar essa bênção. E aí tem um homem de Deus muito conhecido, a Bíblia não, né? Entre os pastores, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores, Billy Graham. Alguém já ouviu falar nele? Ele foi um dos maiores pregadores do mundo. Pregou, sabe, irmãos, para milhões e milhões de pessoas. Impressionante. Billy Graham, ele teve o privilégio de visitar o quarto dessa mulher depois que ela havia morrido. Depois que ela já havia morrido, Selmo. Impressionante. Ele foi lá, e aí, né, ele, ao visitar aquele quarto, a enfermeira pediu para ele: pastor, ora aí para nós. Os irmãos gostam de pedir, quando vê o pastor, ora aí para nós. Pediu para ele, ele foi começar a orar. Sabe o que aconteceu com ele? Ficou com a voz embargada, não conseguiu orar, ficou emocionado, cheio do Espírito. E aí ele pediu para o companheiro dele, que estava junto com ele: ora aí, por favor, não consigo. E ele diz, né, que não é comum isso acontecer com ele, de engasgar, ficar sem poder falar. E aí o irmão foi orar, também engasgou. Ficaram cheios do Espírito Santo, sabe, emocionados com aquela situação, ali com a presença de Deus, o mover do Espírito operando continuamente, irmãos, a voz falhando, sabe, as lágrimas rolando nos olhos dele. Impressionante. Quando eles deixaram aquele quarto,
eles sentiram a alegria do Senhor enchendo os seus corações. Impressionante, sabe, eles saíram dali transbordados. Eu não sei se já aconteceu com você, eu tenho visitado pessoas enfermas, pessoas doentes, e aí eu vou com a postura de orar pela pessoa, liberar uma palavra de ânimo na vida dela, mas sabe o que me impressiona? Eu saio das visitas, eu que estou animado, eu que saio renovado, porque as pessoas às vezes estão ali em fase terminal da vida, né, com doenças que não têm cura, mas elas estão felizes, elas estão alegres no Senhor, recobrando a força no Senhor. Impressionante isso. Não sei se vocês se recordam, mas Paulo, no fim da sua vida, irmãos, ele estava coroado com essa profunda alegria no Senhor. Quando ele escreve a sua carta para Timóteo, irmãos, um pouco antes dele morrer, mesmo em meio ao sofrimento que ele estava passando, que ele havia passado e iria passar, sabe, dos horrores da prisão que todos nós sabemos e temos o conhecimento, frequentes ameaças de morte para ele, a alegria do Senhor enchia seu coração. Impressionante, impressionante. Sabe, não podemos viver com base nas circunstâncias. Nossos olhos estão no Senhor. Jonatas, tão novo, falando de morrer aqui com a mulher dele, né? Volta e meia eu faço isso com a pastora Eline também. E se eu morrer amanhã? Ai, que escroto, para com isso. Sei que, não fala isso não. Mas nós temos que estar preparados, irmãos. Nós estamos com o pastor Daniel. Quem lembra do pastor Daniel? Veio ministrar aqui na conferência para nós. O pastor Daniel, o pulmão dele, devido ao Covid, parou, 100% parou. Irmãos, tem a máquina, um respirador, né, que mantém. Do jeito que o pulmão dele parou, não havia saída para ele. Essas máquinas de respiração artificial, 50% das pessoas que vão para essa máquina morrem. 50%. E 50% se salvam. E aí, quando ele ficou ruim, tem uma outra máquina. Mas não é muito comum essa máquina ter nos hospitais, não. Em Uberlândia não tinha. Ele mora em Uberlândia. A máquina saiu de mandaram uma máquina, o governo lá mandou aleatoriamente lá para Uberlândia, para Minas. Quem que recebeu a máquina? Pastor Daniel. Foi para o hospital dele. E ele está respirando sobre a ajuda dessa máquina. Com essa máquina estabilizou-se, né, a saturação, né, deu descanso mesmo para o pulmão. Está começando a reagir. Nós precisamos orar por ele, irmãos. Mas o que é que eu quero mostrar para você nisso? Eu quero mostrar para você que Deus é mais, Deus está no controle. Sabe que nós precisamos nos voltar para o Senhor de todo o nosso coração. E saber que Ele é a nossa força. Ele é a força da nossa alegria. Charles Allen, ele explica isso nas seguintes palavras que ele disse, olha: da mesma forma que toda a água do mundo não pode apagar o fogo do Espírito, todos os problemas e tragédias do mundo não podem vencer a alegria que o Espírito traz ao coração do homem. Não pode, não tem problema que pode tirar a sua tristeza, não tem problema, sabe, dificuldades, circunstâncias que venham tirar a sua alegria, não, pelo contrário, a alegria do Senhor é a sua força. Repita assim comigo: a alegria é a bandeira que sacode nas torres do palácio do Rei Jesus, quando está presente. Diga aleluia. É por isso que quando acaba um culto desse, está todo mundo alegre e feliz. Por quê? Porque Jesus está aqui. Jesus está fluindo em você. O Senhor está movendo. Eu gostaria de convidar toda a igreja a ficar de pé. Eu quero terminar lendo alguns versículos com vocês. 5 versículos bíblicos. Primeiro, Filipenses capítulo 4, versículo 4.
Filipenses 4:4. Vamos ler juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo o quê? Alegrai-vos. Vira para alguém e diz aí, alegrai-vos. Mas alegrar em quem? No Senhor. O Senhor é o motivo da sua alegria. Se alegre nele. Ai, mas a circunstância está difícil. Tira os olhos dela. Volte-se para o céu. Volte-se para o Senhor. Ponha seus olhos no Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. Vamos ler juntos, vamos lá. Regozijai-vos sempre. Quando? No domingo de manhã, no culto é maravilhoso, né? Mas quando chega segunda-feira, que tristeza, que luta. Quando chega naquela escola, quando chega naquela sala de aula, quando chega aquele professor, quando chega aquele parente, quando chega aquele patrão, meu irmão, alegrai-vos sempre. Fala para o seu vizinho, sempre. Aleluia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8, vamos lá? A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória. Sabe o que é isso, exultar? É saltar de alegria, é gritar, é dançar. Ah, irmãos, é uma alegria inexplicável. Essa é a alegria do Senhor que está sobre ti. Perguntaram assim para o pastor Aloísio, e eu quero te ensinar hoje. Pastor Aloísio, como que eu posso ter o favor multiplicado na minha vida? Como que eu posso viver da graça abundante na minha vida, multiplicar essa graça abundante? Pastor Aloísio, sabiamente ele disse: transborde do que você já tem de graça e favor. Sabe o que é isso? Todos nós temos a alegria do Senhor na nossa vida já. Mas sabe o que é isso, irmãos? Seja alegre. Não dê espaço para tristeza, sabe? Para murmuração. Não, na sua vida não. Esteja sempre alegre, feliz, sorriso na orelha. Flua na alegria. Quer viver essa alegria aqui indizível, exultante, saltando? Estou saltando de alegria. Tá, me engano. Sai fora, tá nada. Exultante é pulando, aleluia. Agora, às vezes tem irmãos que são assim, espontâneos, né? Aí você fala, poxa, eu queria ser igual o fulano. Não vai ser nunca, não tem atitude, nem sorri. Não dá um glória a Deus. Tem gente que é travado num culto como esse, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. É para você estar destravado, sabe, exaltar, glorificar a Deus. Aí você quer viver alegre? Porque tem muita gente que não flui no favor de Deus, na graça de Deus, porque não transborda. Olha, é igual um dom. Já viu gente que tem dom de desenhar? Quanto mais desenha, mais faz desenhos maravilhosos. Já viu gente que é graciosa? Por que foi tanta graça na vida da pessoa? Porque ela é muito graciosa. Ela é muito generosa com quem está próximo dela. Chegou a sua vez, meu irmão. Transborde de alegria. Vamos ler outro. Vamos ler mais um. Vamos ler Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo, de toda a alegria, é a mesma palavra no original, e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que o Senhor encha você de alegria hoje, que você saia daqui exultando, sabe, pulando de alegria, louvando a Deus. Que essa seja a semana mais alegre da sua vida, não porque eu falei, mas porque a fonte está aí. Jesus é a sua fonte, aleluia. Romanos 14, 17 é o último versículo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo.
Dê um forte aplauso ao Senhor. Com palmas, vamos nos alegrar no Senhor. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com tua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei. Cadê a alegria? Senhor, cadê a alegria? Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com tua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei. Se necessário for, tira o pé do chão. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Exalte ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com tua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei. Se necessário for, Sai, tira o pé do chão. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tira o pé do chão. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Glória a Deus. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, antes da gente orar por essa palavra abençoada, esse culto abençoado, essa alegria que tem sido o Senhor na nossa vida, nós queremos orar também pelos pais que estarão hoje sendo homenageados pelas nossas crianças, pelos seus filhos. As crianças podem vir. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar um pouquinho. Podem vir as crianças, os babies na frente, as crianças atrás. Professoras podem subir para organizar. Isso, aqui Mateus do lado do Isaac. Os juvenis atrás das crianças. Juvenis atrás das crianças. Vamos organizar aqui, ó. Todo mundo olhando para frente. Aqui, meu filho. Um pouquinho mais para trás. Aqui, Samuel, pro ladinho. As crianças vêm um pouco mais para cá. Vou. Não, os babies. Isso, uma do ladinho da outra, tá? Um do lado do outro. Um do lado do outro, isso. Vamos começar com a Franciele, a gente termina ali com o Gabriel, tá? Primeira, olha aqui, todas as crianças, todos os babies olhando aqui para a tia pastora. 1, 2, 3 e já!
falar de Jesus. Fala um pouquinho mais alto, tá? Põe o microfone de novo, vai, Franciele. Por me falar de Jesus. Tira a máscara para falar, vai. Por me falar de Jesus. Eu te agradeço, papai. Pelos dias que fica comigo. Eu Por ser um exemplo para mim. Aumenta o microfone deles ali, por favor. Todo mundo. Hoje é teu dia. Escuta, papai. Dá pra ouvir. De novo, mais alto. Alto. Pelos os beijos que me dá todos os dias. Espera aí, só um minuto. Dá o outro microfone. Pode falar. Pelos os beijos que me dá todos os dias. Eu Pelo meu lar, um pedacinho do céu que construíram. Eu Papai. Pelos seus conselhos. Pela mãe que escolheu para mim. Eu te agradeço, papai. Por me trazer para a igreja. Eu Por ser meu pai e cuidar de mim. eu Por me ensinar o caminho que devo andar. eu Pelo meu primeiro livro e pela escola. Uma salva de palmas. Pastor John. Fica aqui, criança. Amém. Eu gostaria de chamar os pais aqui na frente, ficarem aqui de frente para nós. E gostaria também de convidar toda a igreja a ficar de pé. Quem é pai? Quem é pai? Vem aqui na frente, nós vamos orar pela sua vida, ó. Fica aqui na frente. As crianças, cadê as crianças juvenis? Vocês vão estender suas mãos assim, ó. Nós vamos abençoar. Cadê as crianças? Aqui as crianças olhando para o pastor. Todo mundo estendendo a mãozinha assim, ó. Tem mais lugar para cá, ó. Pode vir mais para cá. As crianças todas estendendo as mãos. Nós vamos orar, abençoando a vida de cada um dos pais da nossa igreja, os que estão acompanhando pela transmissão também. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Pai, que nos mostra a fonte da nossa força, que é a alegria do Senhor. Nós oramos hoje como igreja, abençoando a vida de cada um dos pais, Senhor, dessa congregação, dessa grande família, que é a família videira na Grande Vitória. Abençoa cada homem de Deus, Pai, cada homem, Senhor, que o Senhor tem estabelecido como coluna nas suas casas, nos seus lares, Senhor, no seio das suas famílias. Nós profetizamos, Senhor, que eles são abençoados, Pai, que eles são queridos e amados do Senhor, e amados por todos nós também. Nós oramos e profetizamos por esse dia especial para eles, declarando que é especial para nós também. Nós profetizamos paz, alegria, saúde e prosperidade. Declaramos que eles são abençoados, que eles são cuidados pelo Senhor, que a alegria do Senhor é a sua força. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que eles são cheios de saúde, que eles são prósperos, que eles são abençoados, queridos, Senhor, e amados, Pai, pelo Senhor e por todos nós. Que o Senhor vá diante deles, os abençoando. Declaramos que a graça de Deus disponível sobre as suas vidas, em nome de Jesus, e todos digam amém. As crianças e os juvenis vão falar assim comigo, diga assim: papais, nós amamos vocês. Digam obrigado pelo seu amor e cuidado para